Olá, tudo bom? Como é que você está hoje? Sábado? Que bênção, né? Para alguns hoje foi feriado, para outros não. Para alguns hoje foi uma folga, para outros não. Mas eu quero que tenha sido um dia, esteja sendo um dia abençoado. Em nome de Jesus. Eu quero que você seja tremendamente abençoado sempre, sempre, no que for que você venha fazer. Que você seja tremendamente abençoado. Independente se você já entregou a sua vida para Jesus e caminha nos princípios e dentro da palavra de Deus, ou se você ainda não caminha, que você possa sentir as bênçãos de Deus sobre a sua vida, proteção de Deus sobre você, os livramentos de Deus sobre você, e que você possa principalmente meditar na necessidade de entregar a sua vida para Jesus, de deixar a incredulidade de lado, de aceitar o sacrifício que Jesus fez por você, por mim, por todos nós, e entregar a sua vida a Ele. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o infinito e grandioso amor do Pai, a consolação, a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu queria falar com você um pouco sobre o que aconteceu depois que Jesus foi morto, na sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Depois que Jesus foi morto e até o domingo antes da sua ressurreição. Algumas pessoas dizem, e nós só podemos afirmar aquilo que está escrito na Bíblia, né? Algumas pessoas dizem que Jesus desceu ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo, tirou as autoridades do diabo, pregou para espíritos. A Bíblia não fala nada disso. Isso não é bíblico. As pessoas que falam e afirmam isso e dizem que isso está na Bíblia, elas estão pregando uma heresia, porque isso não existe na palavra de Deus. Mas o que eu queria falar com você é o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículos de 12 a 18, aonde nós podemos ler assim: Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 candelabros, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Em outra versão, esse versículo nós podemos ler assim: E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é o que nós verdadeiramente podemos
afirmar, nós podemos afirmar que Jesus venceu a morte, porque ele ressuscitou no terceiro dia. E nós podemos afirmar que Jesus tem as chaves da morte e do inferno, porque no livro de Apocalipse está escrito. Mas o que eu quero tratar com vocês hoje é a incredulidade, a decepção. Sabe, muitas vezes nós olhamos para Jesus, por tudo aquilo que nós conhecemos, nós ouvimos a palavra, nós escutamos as pregações, mas muitas vezes, quando nós oramos a Deus e pedimos alguma coisa, às vezes ou essa coisa demora demais a acontecer, ou ela não acontece do jeito que nós pedimos. E isso traz decepção. Isso traz incredulidade, principalmente se a resposta da oração demora demais. E foi exatamente o que aconteceu com os discípulos de Jesus depois da crucificação de Jesus. Nós podemos ver na Bíblia, alguns foram embora, voltaram para casa, como é o caso dos 2 discípulos que voltaram pelo caminho de Emaús. Outros discípulos voltaram a fazer o que eles faziam antes, como foi o caso de Pedro, Tiago. Alguns discípulos não acreditaram na ressurreição de Jesus, como foi o caso de Tomé. Você sabe por quê? Porque os discípulos achavam que Jesus seria um rei físico, que o reino que Jesus ia implantar seria nesse mundo. Eles estavam esperando que Jesus guerreasse, lutasse, brigasse com o Império Romano, vencesse e se tornasse rei. Mas não era esse o objetivo. Não era esse o objetivo. E eles foram entendendo o verdadeiro objetivo do reino de Deus. Principalmente quando Jesus sempre dizia que o reino de Deus não é desse mundo, que o seu reino não era deste mundo. Nós podemos ler no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35, aonde nós vemos assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles passaram com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Veja bem, os próprios discípulos caracterizavam Jesus como um profeta. Continuando, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E aí segue até o capítulo 35, onde eu recomendo que vocês possam ver. Nós podemos ver também no livro de João, o capítulo 20, versículos 24 a 31, aonde diz assim: Tomé, chamado Dídimo,
um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, para pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Nós podemos ver nessas situações a incredulidade do povo. Mesmo após andar ao lado de Jesus, mesmo após ouvir as pregações de Jesus, mesmo após estarem o tempo todo vendo milagres, maravilhas, sinais, multiplicação de pães, mesmo assim, ainda havia incredulidade no coração dos discípulos. Isso acontece conosco. Isso acontece conosco hoje em dia. Nós também passamos por essa questão de incredulidade. No livro de João, no capítulo 21, nós vemos o seguinte, versículos 2 e 3, basicamente, nós vemos o seguinte: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eles voltaram a fazer o que eles faziam antes. Mesmo Jesus tenha falado para Pedro, né? Quando Jesus escolhe Pedro para ser seu discípulo, ele fala para Pedro: Você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Mas Pedro tinha negado Jesus. Pedro ficou com medo de morrer juntamente com Jesus, de sofrer as consequências de estar ao lado de Jesus. Isso acontece conosco hoje. É muito comum quando nós não temos a resposta das nossas orações na hora que nós queremos. A incredulidade bate. Nós começamos a pensar: será que aquilo era verdade? Será que o que ele disse era real? Olha só, ele está morto. Ele foi morto, ele foi crucificado. O mais interessante é que havia uma pessoa nesse meio todo que estava contente, celebrando, feliz. Ele e os seus seguidores estavam muito felizes. Diabo, Satanás, o nosso inimigo, ele achou que ele tinha vencido. Ele achou que ele tinha tirado do caminho o seu inimigo mais feroz, o Filho de Deus, porque o diabo sempre soube que Jesus era o Filho de Deus. Mas o diabo também estava enganado, porque ao terceiro dia, Jesus ressurge, demonstrando a derrota de Satanás. A maior derrota que Satanás poderia sofrer foi a vitória de Jesus sobre a morte. E é por isso que nós vemos, como nós lemos no começo, lá no livro de Apocalipse,
aonde Jesus declara, e eu queria ler com você mais uma vez, aonde Jesus declara: e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe? Nós precisamos entender que hoje a batalha que existe não é mais entre Deus e o diabo, porque o diabo já foi vencido. Jesus já venceu a Satanás quando ele venceu a morte, quando ele ressuscitou no terceiro dia. A batalha que nós temos hoje é entre nós, o nosso desejo pecaminoso e as tentações do diabo, que nos coloca em situações onde nós sempre pecamos e caímos, como o próprio apóstolo Paulo diz, que aquilo que ele quer, ele não faz, mas aquilo que ele não quer, isso ele faz. Nós precisamos entender que aquilo que nós escutamos, a palavra de Deus, que aumenta a nossa fé, porque a própria palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração, para que a incredulidade não entre, para que a descrença e a decepção não entre. Para que nós não façamos igual os discípulos que se sentiram desamparados, mesmo Jesus tendo dito a eles e falado a eles tudo aquilo que deveria acontecer. E ter prometido que ao terceiro dia ressuscitaria e estaria com eles. Esse momento entre a crucificação e a morte, o sepultamento de Jesus e a sua ressurreição no domingo pascal, ele é um momento de incredulidade, ele é um momento de decepção, ele é um momento onde nós devemos nos resguardar, resguardar a nossa fé, resguardar o nosso coração. A palavra de Deus ela é bem clara. Diante de tudo que você deve guardar, guarde principalmente o seu coração, porque é dele que provém as fontes de vida. Nós não podemos permitir que a demora, o silêncio de Deus, às vezes o silêncio de Deus também traz uma dúvida muito grande, uma descrença muito grande, um sentimento de desamparo e abandono muito grande. Mas nós precisamos crer e acreditar na palavra de Deus, aonde Jesus nos diz: eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eis que enviarei para vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai estar com vocês depois que eu subir para os céus. E foi o que foi feito no dia de Pentecostes. Quando Deus envia o seu Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos e sobre todos aqueles em quem eles impunham as mãos e batizavam com o Espírito Santo. Nós não podemos permitir que a incredulidade, a fraqueza, a pequenez da nossa fé venha nos tirar dos caminhos e da certeza da presença de Deus em nossa vida. Deus está conosco até a consumação dos séculos. Não importa aquilo que nós passemos, não importa aquilo pelo qual nós estamos passando ou sofrendo, Deus está conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos.
A gente não pode permitir que a descrença, a decepção de ter visto Jesus ser morto, nos tire a bênção de presenciar a ressurreição daquele que vive, daquele que está vivo, daquele que venceu a morte por nós. Para nos dar vida eterna, Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Não permita que as decepções, não permita que a falta de fé venha te tirar dos caminhos do Senhor. Dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você puder, assine esse vídeo. Agora, principalmente, pegue esse vídeo e mande ele para todos os seus contatos. Poste ele nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas escutem a palavra de Deus. Permita que outras pessoas tenham a sua fé fortalecida. Escreva aqui embaixo os comentários, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Seja um missionário de Deus. Permita ser usado por Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. Que você seja tremendamente abençoado. Que você tenha uma noite muito abençoada. Um dia muito abençoado por Deus. E você que não entregou sua vida ainda para Jesus, aproveite esse momento para meditar no preço, meditar naquilo que Jesus fez por você, naquilo que Deus fez para te alcançar. A palavra de Deus nos diz que quando nós ouvirmos a voz do Espírito, não endurecemos o nosso coração. Que a gente escute e permite que Jesus entre, ceie conosco e faça morada na nossa vida. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.